Hoje vamos conversar sobre a questão do falso eu, que é essencial na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual. O ideal de ser autêntico é parecido com o ideal de ser perfeito. O pensamento mais comum é lutar por aquilo que achamos que será a melhor oportunidade de realização pessoal. Todos nós procuramos um modo de ser que nos dê felicidade. A realidade é que nem todos os caminhos são autênticos. Se existe um modo de ser no meu íntimo mais profundo, que é verdadeiro, então provavelmente existem muitos outros dentro de mim que são falsos. Tudo que vem do nosso falso eu, também conhecido na teologia como ego, vem da crença de que alcançaremos a mais profunda felicidade vivendo a nosso modo, não ao modo de Deus. Embora digamos que queremos confiar em Deus e entregar-nos à vontade dele, lá no fundo nós duvidamos que Deus será realmente capaz de garantir nossa felicidade. Bem no começo da vida, a maioria das pessoas aprende a dar atenção às próprias necessidades e satisfações. Criamos o que o monge cristão Thomas Keating chama de programa emocional pessoal. Esse é o nosso plano para vencer na vida e conquistar a felicidade. O problema não é fazermos bem certas coisas e ter aptidões e qualidades que nos tornam pessoas especiais. O problema está no investimento excessivo nessa imagem e desse modo de ser que nós criamos. No centro do falso eu encontra-se o desejo de preservar uma imagem de nós mesmos e do modo de nos relacionarmos com o mundo. Este é o nosso estilo pessoal, o que pensamos de nós e como queremos que os outros nos vejam e pensem sobre nós. O nosso falso eu origina-se de um apego exagerado a uma imagem que criamos de nós mesmos para nos fazermos pessoas especiais. O escritor e frade franciscano Richard Rohr afirma que a pergunta essencial que devemos fazer é se estamos preparados para ser outro, diferente da imagem que temos de nós mesmos. Se não estamos preparados para essa mudança, viveremos escravizados o resto da vida a esse falso eu que nós mesmos criamos. Como exemplo dessa vida de escravidão ao falso eu, lembramos de Paulo, famoso São Paulo, e sua famosa conversão a Cristo. Ambicioso e de um fervor fanático e uma crueldade homicida, Paulo era o terror dos cristãos do primeiro século. Os Atos dos Apóstolos afirmam que ele se empenhava pela destruição total da igreja, indo de casa em casa para prender os seguidores de Cristo e mandá-los para a prisão ou execução. O nome original dele era Saulo. Paulo é o nome romano de Saulo, que vai aparecer no livro de Atos pela primeira vez quando ele começou sua primeira jornada missionária em território desconhecido. Está lá em Atos 13, de 6 a 13. Na passagem a seguir que vou ler, que é de Atos 8, 1 a 3, Paulo ainda era chamado de Saulo no Novo Testamento. E a passagem diz o seguinte: e Saulo, que era Paulo, estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia
e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era Paulo. Vê-se com mais clareza a falsidade de Paulo diante do que era o verdadeiro Paulo. A persistência do ódio de Paulo indicava uma vida muito desorientada. Mas o que exatamente estava errado em Paulo? Podemos supor que o que estava errado em Paulo provavelmente seria sua ambição pessoal que o consumia. Paulo queria ganhar notoriedade, queria ser reconhecido como aquele que salvara sozinho o judaísmo da heresia do cristianismo, uma seita que tinha sido construída aí por um tal de Jesus de Nazaré. O que mudou quando ele encontrou Cristo na estrada de Damasco foi que o seu talento prodigioso e sua paixão extraordinária desviaram-se do reino do eu para o reino de Deus. Por isso que a palavra conversão significa um giro de 180 graus. Então, nessa reorientação, ele pôde tornar-se livre da tirania de sua ambição pessoal. Veja, Paulo era um perseguidor dos cristãos e transformou no maior defensor do cristianismo e disseminador do cristianismo. Paulo, então, encontrou o seu verdadeiro eu. Paulo agora não era mais comandado pelo ódio, e sim movido pelo amor. Paulo continuou mostrando a mesma determinação obstinada que tinha antes, quando era chamado de Saulo. Mas agora a sua ambição não era mais de se distinguir por sua notoriedade. Em vez disso, seu objetivo passou a ser a conquista do que ele descreveu em Filipenses 3,14 como o prêmio da soberania, a soberana vocação de Deus Cristo Jesus. Paulo, de maior perseguidor então dos cristãos, tornou-se o maior disseminador do cristianismo e criador de novas comunidades nos primeiros séculos. A base da teologia cristã que conhecemos hoje é proveniente, a maioria dela, das cartas de Paulo, especialmente a carta aos Romanos. Outro relato na Bíblia, nós temos o relato do livro de Gênesis sobre a tentação de Adão e Eva, ajuda a entender como nos tornamos a mentira em que preferimos acreditar. A história fala de uma serpente que, ciente do que os nossos primeiros pais queriam ser como Deus, ofereceu-lhes uma maneira de conseguir isso mais rapidamente. O desejo deles de serem como Deus não era em si um problema. Isso porque Deus os criara à imagem divina e queria que eles fossem como Deus. No entanto, a dádiva da semelhança concedida por Deus era bem diferente daquela oferecida pela serpente. A essência da mentira em que Adão e Eva acreditaram era que eles podiam ser como Deus, mas sem Deus. Porém, sem Deus, o máximo que podemos fazer é nos transformarmos em um Deus de letra minúscula. A verdade é que não podemos ser como Deus por meio de um golpe espiritual contra a autoridade e soberania de Deus. O que conseguimos quando optamos por um modo de ser afastado de Deus é uma vida de mentira. O que conseguimos ao escolhermos um modo de ser afastado de Deus é viver um falso eu, ou também chamado na teologia, como vimos, de ego. Se ousássemos confiar na bondade de Deus, descobriríamos que tudo que desejamos mais intensamente seria nosso
em Deus. Mas ao tentarmos conquistar mais do que tudo que Deus oferece, acabamos ficando com nada. Ao rejeitar a Deus, acabamos em um monte de mentiras e ilusões. Ao afastarmos de Deus, tornamos-nos um Deus para o nosso eu. Tornamos-nos esse falso eu. Com a rejeição do eu verdadeiro, criado à semelhança de Deus, nosso falso eu é aquele que desenvolvemos de acordo com nossa própria semelhança. É a pessoa que gostaríamos de ser, a pessoa que criamos. Aliás, é a pessoa que criaríamos se fôssemos Deus. Mas essa pessoa não pode existir, porque ela é uma ilusão. Temos que estar conscientes de que a identidade fundada em uma ilusão tem profundas consequências. Ao perceber a sua irrealidade fundamental, esse falso eu agarra-se à experiência cotidiana, especialmente a experiências de poder, prazer e honra. Esse falso eu, esse ego, procura convencer-se de sua realidade, equiparando-se àquilo que faz e que conquista. O centro do falso eu é a crença de que o nosso valor depende do que nós temos, do que conseguimos fazer e do que os outros acham de nós. Thomas Merton define como uma experiência de bandagem que se enrolam em nossa volta a fim de nos tornar perceptível para nós mesmos e para o mundo, como se fôssemos um corpo invisível que se torna visível quando algo visível enrola em nossa superfície. Então nós ficamos como uma múmia, não somos nada por dentro e colocamos uma bandagem por fora para sermos vistos. E uma bandagem que cria um boneco, a nossa imagem e semelhança. Por ter um núcleo oco, a vida do ego é uma vida de apegos excessivos. Para evitar a implosão e a não existência, o ego busca qualquer coisa que pareça ter substância e agarra-se a elas como que fosse um náufrago agarrando em alguma boia que aparecesse à sua frente. A pessoa agarra-se a posses, às realizações e tudo à sua volta. Paulo apegou-se à obstinação. Após a conversão, Paulo referiu-se a isso como um desejo seu de atingir a perfeição pela intensidade dos seus esforços. Está lá em Filipenses 3, 6-9. Ele deve ter sentido grande alívio ao trocar a perfeição que buscava com um trabalho árduo pela perfeição que vem pela fé em Cristo, que é de Deus. Espiritualmente falando, nossos apegos funcionam como ídolos. Investimos em objetos e experiências como sendo nossa base de sustentação, quando deveríamos, na verdade, investir em Deus. Tudo que nos apegamos ganha um valor maior que o valor verdadeiro, porque é criado em nossa imaginação. E é um valor que, no fundo, foi roubado de Deus. No final das contas, os apegos são modos de enfrentar os sentimentos de vulnerabilidade, vergonha e inadequação que se encontram no centro do nosso modo de ser. Como Adão e Eva, nossa primeira reação à consciência da nudez é agarrar o que esteja mais próximo e cobrir depressa a nossa nudez. Nós nos escondemos atrás das folhas da figueira do nosso ego. É assim que embelezamos
o eu para fugir à dolorosa consciência de nossa nudez. Utilizamos uma embalagem para esconder dos outros a nossa verdade. O problema do falso eu é que ele superficialmente funciona. Ajuda-nos a esquecer que estamos nus. Logo perdemos a consciência de nossa vulnerabilidade e voltamos a nos sentir à vontade, como se estivesse tudo bem. Mas Deus quer para nós coisa muito melhor do que folhas de figueira. Deus quer que nos conscientizemos do nosso desamparo para sabermos que precisamos da ajuda divina. O mais profundo desejo de Deus para nós é trocar nossas folhas de figueira por vestes mais duráveis e belas. Em Gênesis 3:21, nós lemos que o Senhor Deus fez roupas de pele e com essas roupas vestiu Adão e sua mulher. A infelicidade sempre resulta do eu não ser capaz de fazer o que quero fazer, de não ter algo que quero ter, ou de me preocupar com o que os outros pensarão de mim. Isso nos faz voltar à central de operações do ego, que é atribuir o valor àquilo que tenho, àquilo que consigo fazer e ao que os outros pensam de mim. A origem do falso eu foi quando descobri, na minha infância, que eu seria amado se eu fosse bom. Quanto mais eu realizava, mais as pessoas pareciam gostar de mim. A pessoa que tenta realizar coisas para conquistar amor torna-se dependente da inconstância da reação das outras pessoas e de um mundo de mentiras que foi criado. A escravidão do falso eu é a escravidão de precisar manter todas essas ilusões. A verdade de minha experiência é que meu real valor está no que eu sou, não no que consigo fazer ou no modo como as pessoas me veem. Como Jesus era Deus e homem, sua tentação no deserto representa a luta de Jesus contra 3 falsos eus. E essas lutas nós temos todos os dias. E a passagem em Mateus 4, de 1 a 11, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Mateus 4, 1 a 11. A primeira tentativa de sedução feita pelo tentador foi transformar pedras em pão, uma tentação de poder.
Mas Jesus disse não ao pedido de revelar sua identidade por meio de um feito. Jesus tinha alimento melhor, que é a palavra de Deus, como ele próprio disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o tentador o instigou para se lançar do pináculo do templo sobre o povo embaixo, para que logo fosse reconhecido como Messias. Mais uma vez, Jesus afastou a tentação. Preferiu não centralizar sua identidade em um prestígio. Assim, deu mais um passo para confirmar sua identidade com o Pai, não no que o povo pensaria dele. E por fim, o tentador ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo, mas Jesus tornou a rejeitar o oferecimento, recusando-se a encontrar sua identidade em posses. Jesus resistiu às tentações de viver uma falsidade centrada em poder, prestígio e posses. Jesus, ao resistir, confirmou sua verdadeira identidade enraizada no relacionamento com o Deus Pai. Motivo de Deus não nos encontrar é que o que estamos escondidos, na verdade, estamos escondidos na moita do nosso falso eu, do nosso ego. O chamado de Deus é eterno e persistente, como ele disse para Adão: onde está você? Por que você se esconde? Quanto mais nos identificamos com o nosso falso eu, construído psicológica e socialmente, mais nos escondemos de Deus, de nós mesmos e dos outros. Porém, por causa da natureza ilusória do falso eu, na maior parte do tempo, não temos consciência de que, na verdade, estamos nos escondendo. Para sairmos do esconderijo, é necessário admitirmos as vulnerabilidades e nossas fraquezas que nos fizeram correr em busca de algum abrigo. Enquanto tentarmos fingir que as coisas não são o que são, continuaremos na falsidade. O primeiro passo para sairmos da moita, então, é sempre um passo em direção à honestidade com o nosso verdadeiro eu. Todos nós temos a tendência em falsificar um Deus que sirva a nossa falsidade. Se o meu falso eu foi construído em cima de uma imagem de retidão moral, por exemplo, terei a tendência de enaltecer um Deus moralista. Se a minha falsa imagem é em cima de um ser caprichoso, espontâneo e divertido, é quase inevitável que eu crie um Deus pintado com essas tintas. Depois de criar um falso eu, à imagem do que queremos, partimos para a criação de um Deus do nosso jeito. Ou seja, criamos um Deus com D minúsculo, no lugar de um verdadeiro Deus que nos criou. Sair do esconderijo é aceitar a Deus nos termos de Deus. Essa é a única maneira de sermos o nosso verdadeiro eu, a nossa verdadeira identidade, o nosso autêntico ser em Cristo. E aqui vai uma dica. Se você deseja viver a sua verdadeira identidade, será necessário principalmente fazer duas coisas. Primeiro, peça a Deus que o ajude a ver o que o faz sentir mais vulnerável e com mais vontade de se esconder. Pode ser um conflito, um fracasso, pode ser um transtorno emocional, um desprestígio, alguma coisa tem aí que você quer esconder e com isso cria uma máscara para ser aceito pela sociedade, para ser aceito pelos outros. Deixa-se sentir na angústia
que viria se você não evitasse ou escondesse essas coisas. Pense em não e como seria se você mostrasse o que você realmente é. Não tenha medo de mostrar sua ferida, a sua nudez, que façam que você fique se cobrindo com a folha da figueira para os outros não verem. Então, ao ouvir o chamado de Deus para que saia da moita em que está escondido, saia e permita que Deus o acolha exatamente como você é. Deus quer se relacionar com você e não com uma mentira que você criou. Em segundo lugar, reflita sobre a imagem do seu ego, a que você mais se apega, que mais gosta que os outros veem em você. Pense em como você gosta de se ver dessa maneira, ou seja, naquilo que você mais se orgulha em si mesmo. Peça a Deus que o ajude a ver como você usa essa sua imagem do seu falso eu para se defender do sentimento da vulnerabilidade e de suas fraquezas. Então peça a Deus que o faça ter confiança suficiente para se livrar dessas folhas de figueira do seu estilo pessoal, dessa máscara de sobrevivência que você criou. É preciso saber que existe uma alternativa ao nosso falso eu, ao nosso ego. Existe uma outra maneira de viver. Uma maneira de se viver transparente, de viver na verdade, e que requer menos energia e menos esforço do que viver num falso eu, no ego, numa mentira. É o modo de viver e de ser que se fundamenta na vida em Cristo. É o modo verdadeiro que nos leva à nossa vocação, à nossa realização, à nossa verdadeira identidade. Para termos um verdadeiro encontro com Jesus, é preciso sairmos da moita, retirarmos as folhas da figueira e mostrar a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza e aquilo que nos faz sentir envergonhados perante os outros. A transparência, sinceridade e amor fazem parte da linguagem de Deus, e é com essa linguagem que estabeleceremos esse relacionamento. Quando mostrarmos para Deus quem realmente somos, nos entregarmos, será o início de um relacionamento sincero, onde seremos transformados e transportados para o mundo real. A partir desse momento, seremos então fisgados pelo céu. Que Deus nos abençoe sempre com essa graça de sermos transportados para esse outro modo de viver, um modo que não é em cima de uma mentira, em cima de um ego, em cima de um boneco que nós mesmos criamos para enganarmos aos outros e a nós mesmos. Um modo de viver que é transparente, sincero e um modo de viver na verdade. Por isso que quem vive em Cristo vive na luz, a luz da verdade. Um grande abraço no coração.